ao nascer, a criança pequenininha, quando ela não é reconhecida, quando ela não tem afagos positivos, ela morre de verdade. Então isso é necessário para a nossa condição de sobrevivência. É para a nossa sobrevivência mesmo. Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. E hoje a gente vai falar de afagos. O que significa essa palavra afago? Afago, se a gente parar para pensar, o que é um afago? Muitas pessoas vão pensar, afago é um carinho. Ah, eu fui afagada, eu fui acarinhada. Ela tem essa relação também. Só que o afago ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí que tá. E aí que precisa da gente ter uma atenção mais importante quando a gente falar de afago. E o que isso tem a ver com a gente pai e o que isso tem a ver com a gente professor? Tem tudo a ver. Porque o afago, se a gente falar de uma maneira científica, como Eric Berne, o criador da análise transacional, falou, ele fez a gente entender e ele nos mostrou que afago é a unidade de reconhecimento. Então, unidade de reconhecimento. E foi quando ele começou a falar da natureza do amor. Porque todo mundo, todos nós seres humanos, precisamos de ser reconhecidos. A gente necessita disso, todo mundo. Ninguém fica fora disso. Então, quando ele coloca que afago é a unidade de reconhecimento, ele nos traz um aprofundamento do que significa isso. E como que a gente vai lidando com isso. E muitas vezes, sem perceber, a gente acha que tem a nossa quantidade de afago saciada, mas muitas vezes não tem. Aliás, a maioria das pessoas podem pensar desse jeito. Ou a maioria das pessoas não tem ideia de que a quantidade de afagos que ela recebe diariamente é pouco. Porque, de uma forma geral, Berne também nos mostrou que a gente tem uma carência, um déficit de afagos. A gente necessita de mais. Só que de alguma forma a gente ou se acostumou ou a gente se adaptou sem perceber com pouco afago diário. E aí durante a vida a gente foi se adaptando, porque a gente precisa também compreender que a gente também se adapta a situações ruins. Isso até é uma questão de sobrevivência. Vamos dizer que seria uma questão de sobrevivência mesmo. Uma inteligência emocional no sentido de que mesmo que aquele ambiente seja ruim para mim, seja hostil para mim, eu consigo sobreviver, porque o mais importante é eu manter a minha vida. Só que aí, a consequência disso, muitas vezes pode ser, eu tenho uma carência e não percebo, e aí eu não sei, eu não percebo, eu não consigo pedir, porque eu necessito, eu não tenho consciência, e aí eu vou levando a minha vida sem perceber isso. E aí, sem perceber também, eu vivo relações que também ficam carentes, né? Que eu não consigo dar o que realmente seja necessário, vamos dizer. Às vezes, nas minhas relações amorosas, eu não consigo me comprometer de uma maneira íntima, de uma maneira espontânea, de uma maneira integral com a pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, sim, é importante a gente falar disso na relação de pai com filho, dos pais com os filhos e na relação dos professores com os alunos, porque a gente precisa de reconhecimento. Então, a gente vai ter isso, principalmente, a gente precisa ter isso dentro da nossa casa, com os nossos pais, e a gente precisa ter isso com os professores também. Porque se a gente for pensar, a gente passa muito tempo dentro da sala de aula, muito tempo na escola, né? A gente que é pai viveu isso. Então a gente passou aí 20 anos dentro da escola e depois vai ter a fase da faculdade. Enfim, é muito tempo. E aí chega uma fase da vida, e todas as fases são muito importantes. A primeira infância, a infância, como foi construídos os laços dentro da escola, como os professores conseguiram lidar com as crianças, com a autenticidade das crianças, enfim. E depois na fase que é muito delicada, que é a entrada ali para a vida adulta, que é a adolescência. Então, como a gente, professor, pode lidar de uma maneira íntegra, integral, espontânea, autêntica com os nossos alunos. E a gente pode
dar afagos, dar o reconhecimento para eles que eles necessitam, porque os adolescentes, sim, eles vão continuar necessitando como como todas as pessoas necessitam. A gente necessita de reconhecimento durante a nossa vida inteira, no momento que a gente nasce até o momento da gente morrer. Então, esse é um processo da vida. Então, quanto mais eu puder entender isso, eu vou conseguir também me saciar, porque aí eu posso olhar para o que está faltando dentro de mim, enquanto pai, enquanto professor, e poder passar de uma maneira legal, bacana, ok, para os meus alunos ou para os meus filhos. Então, quando a gente entende que afagos, é a unidade de reconhecimento humano, e aí entender como é que isso acontece primeiro em mim, porque eu sempre tenho dito aqui, os pais são a fonte. Então, se a gente tem uma fonte que está secando, que está menos, que não está abundante, a gente não vai conseguir retribuir, a gente não vai conseguir contribuir, na verdade, com os filhos, porque está faltando na gente. E é por isso que o programa chama Pais Cuidados, Filhos Cuidados. De uma maneira geral, quando a gente, indivíduo, se cuida, a gente passa a cuidar melhor. A gente precisa lembrar que pai e professor são cuidadores. Claro que cada um na sua área, cada um no seu lugar. E eu tenho sempre dito aqui que os pais, eles ocupam um lugar de extrema importância. Primeiro, tudo acontece dentro de casa. É assim mesmo. A gente, enquanto pai, enquanto gerar um filho, colocar um filho no mundo, a gente tem uma responsabilidade muito grande com eles. E essa responsabilidade é da gente, a gente não deve passar para ninguém. Então, começar dentro de casa, entender a importância que é reconhecer o filho como um indivíduo diferente, como ele sendo ele e a gente ser a gente, é um passo muito legal e muito importante para as coisas darem certo. Reconhecer que meu filho é meu filho, tem as minhas influências, tem o meu DNA ali, tem o pai e a mãe junto e ele se formou como indivíduo, mas ele é individual. Reconhecer isso traz muita diferença. Eu entendo que o meu filho é diferente de mim, ele faz parte das coisas das minhas influências, do que eu passei para ele, mas ele é ele. Esse reconhecimento de que o filho é diferente de mim, quanto pai, quanto mãe, é muito legal, porque eu consigo olhar para esse filho, para o meu filho, de uma maneira importante e única. Em outro vídeo eu falava da importância da gente poder ser único. Não é poder, na verdade a gente é, porque não tem ninguém como a gente, não tem ninguém igual a gente no mundo. Eu podia ter uma irmã gêmea e ainda assim eu ser totalmente diferente dela. Somos indivíduos, somos individuais, não tem ninguém igual a gente. Então, olha a importância desse reconhecimento. Se esse reconhecimento acontece dentro de casa, ali com o meu filho, eu consigo perceber isso nele, eu consigo admirar, consigo ver a diferença nele, a diferença que ele tem, a peculiaridade que ele tem, né? Porque o filho, ele já traz com ele de alguma forma um pouco da personalidade, né? O bebê não nasce totalmente sem nada. Ele tem alguma coisa que a gente às vezes nem consegue explicar, mas tem alguma coisa ali que já é dele. E aí isso potencializa quando ele nasce. Então, perceber ele como único, perceber ele como sendo importante, reconhecer e dar afagos, dar carinho, dar atenção numa maneira positiva. E aí tem uma coisa muito importante, quando o Bernie falou disso, ele também colocou que tem vários tipos tem afagos distintos, então tem o positivo e tem o negativo. E muitas vezes a gente não consegue, ou a gente não associa afago como um gesto ruim, rude, difícil, duro, agressivo. E sim, o afago negativo, ele é isso. Ele é uma surra, ele é uma crítica negativa, ele é uma expressão punitiva que a mãe faz, uma expressão de raiva. Quando eu reconheço meu filho nesse sentido, eu, nesse momento, estou dando para ele um afago negativo. Então, pode ser uma palmada,
pode ser um xingamento, pode ser uma desqualificação. Quando um professor faz isso com um aluno, ele também entra nesse afago negativo. Então ele não reconhece o aluno, não qualifica o aluno, não abre um espaço para o aluno dentro da sala. Então o que a gente quer é o contrário. A gente quer sempre dar, sempre que for possível, e é possível, a gente nutrir os nossos filhos, nossos alunos com afagos, com reconhecimento positivo. Porque também a gente quer e a gente quis isso. Então você pode estar pensando aí, mas eu não tive muito isso. Na minha casa era muito complicado, eu apanhei demais, era muito desqualificado. Eu como filho, os meus irmãos, enfim, era uma situação difícil, uma situação rude, era uma situação precária, enfim. Ok, isso existe mesmo, mas sempre há tempo da gente rever. Então eu posso me curar das minhas feridas, eu posso buscar alguma coisa que reestabeleça esse meu equilíbrio, porque de alguma forma isso foi desequilibrado, principalmente quando na primeira infância eu vivo num ambiente ruim, precário, hostil, e eu já falei isso em alguns momentos também, a gente vai levando isso para a nossa vida e muitas vezes a gente não consegue reverter, até porque a gente às vezes nem sabe. Então sempre há tempo e eu posso, enquanto pai, enquanto mãe, me curar, me tratar, pedir ajuda para eu poder entender que a ferida está aberta, quais são as feridas que estão abertas e eu não consegui fechar. E aí, junto a isso, eu consigo nutrir o meu filho de uma maneira funcional, uma maneira produtiva, uma maneira que vai dar certo para ele e para a vida dele. Então isso sempre há tempo, né? E uma maneira, muitas vezes, é a gente poder parar para pensar e se olhar enquanto pai. Porque como a gente é um cuidador no tempo integral, quem tem filho, nós somos pais, sabemos disso, a gente educa, a gente cuida o tempo inteiro, a gente tem às vezes muito pouco tempo para a gente. Então somos cuidadores, e cuidadores árduos, que trabalham o tempo inteiro, né? Às vezes e muito pouco tempo para a gente. Só que a gente precisa lembrar que como a gente é cuidador, a gente precisa se cuidar. Porque se eu sou cuidador e estou cuidando, para que eu tenha um cuidado legal, positivo, saudável com meu filho, se eu não me cuidar, eu não tenho como cuidar dele desse jeito legal. Porque eu estou necessitando de cuidado. E muitas vezes, a gente enquanto pai, a gente às vezes não percebe isso. Não, mas eu dou conta porque eu sou pai, eu sou mãe, eu cuido. Ok, a gente cuida, a gente faz, às vezes faz até automaticamente. Só que a gente precisa de cuidado. Se a gente não olhar para as nossas necessidades, para as nossas faltas, para o que realmente precisa ser sanado, cicatrizado, curado, enfim, a gente replica, a gente passa isso para os filhos sem perceber. É óbvio, porque eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho, não tem como dar. Então, um cuidado para a gente analisar isso. O que me faltou? Qual foi o afago positivo que eu não recebi, que eu precisava receber? Então, sim, há tempo de poder sanar isso, da gente voltar a sentir o que era bom. Porque em algum momento a gente viveu um momento bom e a gente tem isso registrado. Então, se cuidar para poder cuidar. Pais cuidados, filhos cuidados. Quando os pais estão cuidados, eles cuidam muito melhor. Quando os professores estão cuidados, eles cuidam muito melhor. Porque a gente tem mais vontade, a gente tem vitalidade para cuidar. Quando a gente está num momento mais difícil, passando por alguma situação, ou às vezes a gente está até deprimido, depois que passa por isso, a gente pode fazer uma breve análise de que a gente não conseguiu cuidar, ou de que o cuidado foi mais difícil, a gente ficava com raiva, a gente perdia a paciência, porque a gente estava precisando de cuidado. E, gente, mesmo que a gente se torne adulto, que a gente seja adulto, e que bom que a gente se tornou, teve essa oportunidade de se tornar, a gente precisa continuar se cuidando. Não é só porque a gente virou pai, a gente virou mãe, que a gente tem que parar de se cuidar. Muito pelo contrário. Todos os cuidadores precisam muito olhar para eles sempre cuidarem da melhor forma do outro. É assim que acontece.
é como se fosse, a gente pudesse colocar numa operação matemática. Claro que a gente não vai ter uma exatidão da matemática, mas é só para mostrar para vocês que se tem um cuidado primeiro, que é comigo, que eu sou cuidadora, eu cuido melhor. Então essa conta fecha, isso dá certo. Isso dá certo desse jeito. Então, a gente poder olhar para a gente, enquanto cuidador, necessitamos sempre de cuidados. E cuidado é qualquer forma, qualquer coisa que faça eu me sentir saciado. Então, por exemplo, hoje eu resolvi vir aqui na natureza filmar, gravar esse vídeo para vocês. Eu achei tão bom. É um jeito de eu me cuidar enquanto mãe, enquanto terapeuta. Enfim, é gostoso estar aqui, é gostoso estar na natureza, escutar os passarinhos, sentir o cheiro. Aqui perto tem várias árvores de eucalipto, o cheiro está maravilhoso, está uma delícia ficar aqui. Então eu resolvi fazer isso para mim, é como se eu pudesse na verdade me presentear. Né? Eu gosto, eu acho que é importante, eu sinto uma energia diferente quando eu estou na natureza, então eu me beneficio disso e com certeza passo isso para vocês de alguma maneira. Então nesse momento eu estou me cuidando. Né? Eu pensei que eu poderia fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa mais divertida, agradável, pronto, estou aqui. Então, percebam que às vezes a gente acha que, às vezes a gente pensa assim, para eu me cuidar eu tenho que ir para o spa, eu tenho que fazer um regime, eu tenho que tomar remédio, eu tenho que ficar não sei quantos dias fora de casa. Não, é simples, é no dia a dia. Então, esse momento que eu estou aqui, eu estou me cuidando. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então, às vezes é um momento, às vezes é uma música que se escuta, a música que você estava com vontade de escutar e você nunca tem tempo, então você vai tomar um banho escutando a música, uma comida que você está com muito tempo você está com vontade de comer, então você come aquela comida, ai que delícia. Então esses momentos a gente começa a saciar as nossas necessidades. Então veja, são coisas simples que a gente pode resolver num instante e que não precisa ser uma coisa grandiosa, um trabalhão, uma demanda muito grande, gastar muito dinheiro. Não, nada disso. A gente necessita de coisas simples. Isso é muito verdade. Então, de coisas simples que a gente precisa e que os nossos filhos também precisam. Os nossos filhos precisam da gente presente, do nosso amor e de coisas simples. Eles não precisam de coisas complicadas, eles não precisam de presentes caros, eles não precisam viajar para lugares muito longe. Claro que se a gente puder dar isso, que bacana, que legal. Mas a base, o importante para o amor, para o convívio, não é isso. Não tem nada a ver com o material, não tem nada a ver com o dar. Tem a ver com o ser, da gente ser amado, da gente ser cuidado. Então a gente, enquanto pai, se a gente se promove isso, a gente tem uma relação na educação dos filhos muito melhor, a gente tem uma relação no amor com os nossos filhos muito melhor, muito mais saborosa, muito mais gostosa, muito mais prazerosa. É muito bom cuidar, é muito bom ser pai, é muito bom ser mãe. E aí para o professor não fica diferente, porque se o professor também entende que ele, como cuidador, precisa de cuidados, ele começa a aprender a se cuidar. Então, muitas vezes o professor tem uma carga horária muito grande, com muitos alunos, muitas turmas, muitas provas. Me lembrei agora, meu pai foi professor, no começo ali da vida dele, e aí profissional, e aí ele dava aula de geografia e história. E aí uma vez eu perguntei, pai, o que era, você gostava de ser professor? Adorava, gostava muito de ser professor. E o que você não gostava? De corrigir prova. Então, assim, era difícil, não era nem difícil, era trabalhoso, né? Nossa, corrigir prova era muito trabalho, porque eram muitas provas, muitos alunos. Mas, enfim, isso faz parte da profissão, isso faz parte do trabalho do professor. Então, já que tem uma coisa que é trabalhosa, né? De corrigir prova, de elaborar prova, de ensinar, de educar, porque dá trabalho. E é uma arte, eu considero, assim,
agora que a gente está vivendo essa questão dos filhos em casa, da pandemia, então a escola veio para dentro de casa e a gente, de alguma forma, enquanto pai, precisou virar um pouco professor, é um desafio, né? Então, assim, se o professor tinha que ser sempre, eu acho que todo momento ele precisava ser muito valorizado, agora mais do que nunca. Porque como eu tenho uma filha que está alfabetizando, é o primeiro ano de alfabetização dela, e assim, a gente está quebrando a cabeça para aprender a poder ensinar para ela como ela vai ler. E eu penso assim, meu Deus, como é difícil ensinar uma pessoa a ler, eu nunca precisei fazer isso, né? Então, parabéns a todos os professores, vocês são maravilhosos, né? Eu sou psicóloga hoje graças aos meus professores, então também eles colaboraram muito para isso. Então, é um trabalho precioso, fundamental, essencial. Então, que tal a gente fazer de uma maneira ok, de uma maneira motivadora, que a gente goste de estar dentro da sala de aula, de ensinar, de educar os alunos? Isso é muito legal. E quando a gente está nessa harmonia, quando a gente está nessa energia, a gente se cuidou, a gente está se cuidando, a gente prioriza a gente. Porque tem uma outra coisa também, às vezes, pai ou mãe ou professor acha que se olhar pra gente, pensar na gente, às vezes um egoísmo. Ah, mas eu não posso pensar muito em mim, porque afinal eu tenho filhos e os filhos precisam de mim, eu preciso pensar em trabalhar para ter dinheiro para comprar as coisas, para dar comida, para dar casa, enfim, conforto. É ok, faz parte mesmo da nossa condição de ser pai e mãe. E o professor na questão de educar e de ensinar a disciplina para os alunos. Mas olha só, olhar para a gente em primeiro lugar, a gente se colocar em primeiro lugar, isso não é um egoísmo. Isso é um cuidado. Eu estou cuidando de mim, porque eu sou cuidadora, eu sou cuidador. Se eu não cuido de mim, eu sou a fonte. O pai e a mãe é a fonte. Eu quero, e eu acredito que todos vocês pais querem dar para os filhos uma educação abundante, amor em abundância, porque isso faz parte da nossa condição humana. A gente é amor puro. Mas de repente, ou por algum momento, ou alguma situação, a gente viveu alguma coisa que machucou tanto a gente, que isso foi interrompido. Alguma coisa aconteceu de errado, que a gente não conseguiu dar continuidade para essa abundância que a gente de amor. Então, olhar para a gente é a gente retomar isso, é a gente até descobrir que faltou, e que faltou, mas que às vezes faltou muito que eu não percebi. Que faltou um reconhecimento da minha mãe, que faltou o reconhecimento do meu pai, que às vezes faltou reconhecimento na escola, mas que eu posso resolver. E aí, quando eu me torno pai e mãe, eu, com essa consciência, não replico isso, não dou continuidade a isso, a essa interrupção, muito pelo contrário. Eu resolvi isso e aí eu não passo isso para os meus filhos. Então, percebam que isso é tão bacana, isso dá tão certo. Então, sim, a gente olhar pra gente não é um egoísmo, nunca será um egoísmo, nunca vai ser. Porque aí a gente se cuida, e aí tem uma outra coisa, né? Antes da gente ser pai, antes da gente ser mãe, antes da gente ser professor, a gente é a gente. Que tem necessidades, que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos, porque a gente é um ser humano. Então, é por essa importância da gente ser alguém que a gente precisa sempre, em qualquer momento da nossa vida, se cuidar. Porque se a gente não nutre isso na gente, a gente não consegue passar, a gente não consegue cuidar de uma forma bacana, adequada, suficiente, satisfatória, funcional, produtiva, né? Então, voltando ali para a questão de o que são os afagos negativos. Então, uma surra, uma crítica negativa, uma desqualificação, qualquer coisa negativa pesada que eu recebi, eu tive um reconhecimento negativo. Bom, mas por que é reconhecimento se é negativo, né? Mas como assim? Não estou entendendo.
Porque o ser humano, ele precisa ser reconhecido, ainda que seja um reconhecimento negativo, ainda que seja um reconhecimento agressivo, dolorido, traumatizante que ele tenha passado. Porque se a gente não é visto, a gente morre. O reconhecimento é isso, é eu olhar para o outro e enxergar o outro. Algumas vezes eu posso ter enxergado ou ter vivido eu na minha vida, ter sentido que eu fui tratada de uma maneira muito ruim, tratada de uma maneira dolorosa, agressiva, mas eu fui olhada, vamos dizer assim. É como se, vou fazer uma analogia aqui. É como se eu estou num lugar ou estou numa situação que eu estou com muita sede, e se eu não beber água eu vou morrer. Eu olho para um lugar que tem água poluída, eu vou lá e tomo água. Então, o afago negativo, o reconhecimento negativo é como se fosse uma água poluída. Eu tomo para eu não morrer de sede, e aí eu me mantenho viva, por mais que seja muito traumatizante, muito dolorido, e eu tenho muitas consequências porque eu tomei aquela água poluída. Então eu vou ter alguma coisa e uma consequência ruim, mas eu me mantenho vivo. É ruim? É péssimo. É ruim. Não é uma maneira bacana de viver. E ninguém precisa passar por isso. Ou as pessoas que passaram por isso e que de algum momento, de alguma forma a gente viveu alguma desqualificação, a gente recebeu algum afago negativo, a gente pode não mais querer, porque a gente pode não querer mais. Porque enquanto adulto a gente tem uma autonomia. Né? Quando a gente é criança, a gente fala, eu quero ser adulto porque quando eu for adulto eu vou mandar na minha vida. Eu vou fazer o que eu quiser, eu que vou mandar em mim. E é verdade, quando a gente se torna adulto é essa a ideia. Porque a ideia da autonomia é essa, a gente governar a nossa própria vida. Isso que é o bacana. Então vamos fazer isso de uma forma legal, de uma forma funcional, uma forma saudável. Né? Eu vou mandar em mim, eu vou cuidar de mim e vou cuidar de uma maneira legal, porque é assim que eu gostaria de ter sido cuidado. Se por algum momento na minha vida eu não fui cuidado assim, eu posso me tornar assim. E aí, sendo pai, sendo mãe, eu passo isso para os meus filhos. Então veja que maneira legal, que maneira que dá certo, porque a qualquer hora eu posso parar para pensar e fazer diferente. Claro que a gente teve dores, que a gente sofreu em algum momento, mas isso tudo a gente pode não querer mais, não permitir mais que isso tome conta de mim. E aí eu faço a grande mudança, eu faço uma mudança muito importante na minha vida. Né? Então eu passo a ser a cuidadora que eu gostaria que tivesse cuidado de mim, de uma maneira que eu gostaria que tivesse cuidado. E aí eu passo a ser essa pessoa. Isso é extremamente possível. Tanto quanto pai, quanto mãe, quanto professor. Somos cuidadores. Então, há sempre tempo da gente olhar para um cuidado que seja saudável. E aí, o afago positivo é todo o reconhecimento que eu tenho que é positivo. Então, é um olhar carinhoso para um filho, é uma qualificação que eu dou para um filho, é um reconhecimento de que você conseguiu, você é capaz, você vai aprender. Nossa, você aprendeu, parabéns. Então é um abraço, é um beijo, são todos os afagos que são carinhosos, que são gostosos de serem vividos. Então um abraço, um beijo, um carinho no rosto, um afago. Tudo que é de toque, que seja nutritivo, seja carinhoso, seja amoroso, a gente reconhece, a gente entende que é um afago positivo. Um gesto com a cabeça, um acenar de mão, um perguntar, bom dia, como vai? Então, isso tudo, verbalmente falando, ou fazendo com gestos, ou demonstrando amor, isso são afagos positivos. E é isso que a gente quer. Eu tenho certeza que você, enquanto pai e mãe, e também enquanto professor, você quer passar isso para os seus alunos, para os seus filhos.
Porque é bom também que a gente sinta isso, que a gente seja reconhecido de uma maneira saudável. Então isso faz parte da condição humana, porque a gente é abundância de amor. Então replicar isso sempre vai florir. Em outro vídeo eu contava o conto de Carinhos, né? Que de alguma forma, naquela ficção ali, a bruxa, quando chega naquele ambiente que é extremamente amoroso, que é extremamente... as pessoas retribuíam, as pessoas davam muito afago, e era um afago quentinho, que seria um afago positivo. Então elas davam e recebiam, havia troca de afagos positivos, vamos dizer assim. E quando a bruxa viu tudo aquilo, ela ficou muito brava porque ninguém comprava as poções dela. Ela resolveu fazer uma coisa muito ruim e falar para o pai que fazia isso na família, que dava afago de uma maneira extremamente abundante, um afago positivo. Ela cochichou no ouvido dele e falou: olha, você está vendo sua esposa fazer isso com seus filhos, com os filhos de vocês? Vai acabar esses afagos, ela fica dando para os filhos de vocês, e quando for para você não vai ter mais, porque vai acabar. Então ela plantou uma sementinha do mal, uma coisa ruim, porque era o intuito dela, e aí o pai caiu nessa cilada, nessa armadilha, e aí começou todo mundo que era extremamente abundante de amor, de afagos positivos, eles começaram a ficar muito preocupados que aquilo podia acabar, egoístas. Todo mundo fazia isso em grupo grande, as pessoas começaram a trocar só nos pares. Enfim, um lugar que era extremamente abundante de amor, de afagos positivos, ficou extremamente carente, ficou extremamente triste. As pessoas começaram a se entristecer, elas ficavam com raiva, elas ficaram raivosas, algumas morreram. Porque é isso, né? O afago não é só uma teoria. Há estudos científicos de quando a gente, ao nascer, a criança pequenininha, quando ela não é reconhecida, quando ela não tem afagos positivos, ela morre de verdade. Então isso é necessário para a nossa condição de sobrevivência. É para a nossa sobrevivência mesmo. Então olha como isso é importante. Ele é tão importante como a água que a gente precisa tomar todo dia, como o alimento que a gente precisa comer todo dia. Ela é tão importante para a nossa vida física e também emocional, claro, sempre, que se a gente deixa de receber, a gente vai morrendo devagarinho. E o morrer devagarinho a gente se entristece, a gente vai perdendo a motivação da vida, a gente vai vendo que não tem mais sentido estar aqui. E aí pode ser que muito desses finais sejam a gente acabar com a nossa própria vida. Então, estar vivo é sempre muito bom, é uma dádiva de Deus, e a gente poder entender e viver isso na nossa vida, que é a vida que a gente tem que é agora, sempre, vai ser sempre muito bom. Então esse é o convite, que a gente possa nos dar esses afagos positivos, nos cuidar, pais cuidados, filhos cuidados, um cuidado sempre, sempre, todos os dias, porque a gente cuida todo dia. Então a gente pode se permitir a cuidar todo dia. Uma caminhada que seja, uma ida à academia que seja, andar na natureza, ouvir uma música, comer uma comida que se deseja. Se a gente vai nutrindo isso diariamente, como a gente cuida diariamente dos filhos, a gente se motiva, a gente fica satisfeito, a gente fica feliz. É como se a gente sempre renovasse a nossa felicidade. Felicidade é isso, né? Não é um botão que a gente aperta e a gente fica feliz. É a gente se proporcionar. E a gente, enquanto adulto, enquanto pessoas que têm autonomia ou que querem buscar autonomia, a gente pode a qualquer momento fazer isso. Então, pais cuidados, filhos cuidados. Vamos sempre nos cuidar para a gente poder cuidar melhor. Professores cuidados, alunos cuidados. Os professores se cuidando, porque é trabalhoso, porque é delicado,
É intenso ser professor. E os professores, eu tenho certeza que vocês, professores, querem alunos. Alunos que compreendem a matéria, que gostam da matéria, que querem estar na sala de aula, que têm prazer de receber vocês dentro da sala. Tenho certeza que vocês querem isso. E quando a gente tem uma percepção dentro da sala de aula que vai além da questão de só ensinar, só de passar a matéria para o aluno fazer a prova e passar de ano, quando a gente pode ir além disso, de uma maneira simples, porque o que eu estou falando para vocês é muito simples, faz toda a diferença. A gente ganha o aluno de uma maneira autêntica, de verdade, porque isso passa a ser verdadeiro dentro da gente. E é isso, a ideia é que a gente viva isso de verdade, para que a gente cuide de uma maneira verdadeira. Isso precisa ser realmente de verdade. E eu tenho certeza que isso é extremamente possível para todo mundo que puder e quiser olhar para isso, olhar desse jeito. Então é simples assim. Então a gente pode fazer isso, a gente precisa fazer isso enquanto pai, mãe, enquanto professor, para a gente ter filhos saudáveis, alunos saudáveis, pessoas capacitadas a irem para a vida adulta com um poder que na verdade todos nós temos. E isso é muito responsabilidade da gente enquanto pai e também uma parcela de responsabilidade dos professores, porque estão ensinando os alunos dentro da sala de aula. Então é essa a dica que eu deixo para vocês. Vamos nos cuidar. Cuidados diários. Cuidado, às vezes, que não vai demandar tanto tempo. 15 minutos que seja, uma comida gostosa que se coma, andar na natureza, fazer uma caminhada. Isso pode ser e deve ser diário, porque a gente está cuidando todos os dias, né? E os professores estão lá, mesmo que online, estão dando aula todos os dias. Então, a gente é a fonte. Então, vamos manter a nossa fonte abundante. É isso. Então, eu espero você. Até o próximo vídeo.